Olá, estamos hoje aqui na biblioteca do Agrupamento de Escolas de Redondo para entrevistar os três laureados com o Prémio Nobel da Química 2025, os professores Omar Amiabi, Richard Robson e Suzumu Kitagawa. Espero que gostem, continuem a apoiar a nossa querida biblioteca. Olhem, pessoal, silêncio por favor, que se vai tocar um podcast. Muito obrigado por estarem a assistir a este pequeno podcast com os três laureados com o Prémio Nobel da Química 2025. Gostaria de começar então a nossa entrevista por perguntar ao professor Suzumu Kitagawa, da Universidade de Kyoto, qual foi a necessidade que vos guiou na química ou na ciência para começar este trabalho. O que vos motivou a construir MOFs, ou seja, estas estruturas metal-orgânicas. Antes de mais, agradecer pelo nobre convite. É sempre um prazer vir ao agrupamento de escolas de Dondo. Concretamente, e em resposta à sua pergunta, devo referir que havia uma limitação clara nos materiais convencionais, metais, cerâmicas, polímeros, todos tinham propriedades fixas. Queríamos algo mais versátil, algo que pudéssemos desenhar do zero. Os MOFs nasceram da ideia de que, se uníssemos metais e moléculas orgânicas de maneira controlada, poderíamos criar estruturas do tamanho de micrômetros com cavidades internas capazes de segurar, filtrar ou transformar substâncias. Para nós, era quase como construir um edifício molecular com salas, corredores, portas. No fundo, foi isto, já não é nada pouco. Muito bem, e agora para o professor Omar Yagi, qual é que acha que foi o salto que se pode considerar decisivo, ou eureka, da vossa pesquisa? Gostaria de agradecer também o vosso amável convite. Para o meu colega e amigo Robson, a ideia de usar polímeros de coordenação já existia, mas as primeiras estruturas eram instáveis. Foi quando Kitagawa demonstrou que essas redes podiam ser estáveis e reter gases. Eu evidenciei que essas redes podiam ser projetadas racionalmente com propriedades ajustáveis. Esse passo transformou uma curiosidade inicial numa plataforma robusta para química aplicada. Exatamente, professora, muito obrigado. Realmente parece uma coisa muito simples de conseguir, mas há muito trabalho e investigação durante décadas para chegar a essas conclusões. Devo acrescentar, até porque me esqueci antes de o referir, o professor Omar Yagi trabalha na Universidade de Berkeley, na Califórnia, mas as suas origens remontam à Jordânia. Para finalizar esta primeira ronda de intervenções, vamos agora perguntar ao professor Richard Robson, da Universidade de Melbourne, Austrália, o que se pode esperar depois da atribuição deste Prémio Nobel para o futuro dos MOFs. Eu quero também agradecer, primeiramente, e à semelhança dos meus colegas, o vosso amável convite. A sua pergunta encerra muito de sentimentos aspiracionais. No que a mim diz respeito, espero que os MOFs deixem de ser circunscritos ao laboratório e entrem definitivamente na economia e na sociedade. Capturar dióxido de carbono da atmosfera, limpar águas para consumo humano, armazenar hidrogênio, reciclar poluentes, extrair água de ambientes áridos como os desertos. A ambição é que se tornem ferramentas fundamentais na luta contra as alterações climáticas e a crise hídrica. É esta a minha quimera. Muito obrigado, caro professor Robson. Olhe, vamos começar a segunda ronda de perguntas já por si, e o que lhe gostaria de perguntar era, olhando para trás, qual desafio da fase inicial foi o mais difícil de ultrapassar? O maior obstáculo foi a instabilidade. As primeiras redes que tentei fazer colapsavam. Eram fascinantes em teoria, mas inúteis na prática. Levar daí até estruturas estáveis e úteis demorou anos de tentativa e erro. A persistência e colaboração foram cruciais. Seguimos agora para uma nova pergunta para o professor Kitagawa. Sabemos que tem trabalhado arduamente nas versões mais flexíveis e adaptáveis dos MOFs. Como vê a aplicabilidade destes materiais em contextos reais e industriais? Vejamos, eu sinceramente vejo um grande potencial. A flexibilidade dos MOFs permite que respondam a diferentes condições de pressão, temperatura e tipo de molécula. Isso significa que, com design adequado, podemos adaptá-los para armazenar gases, capturar poluentes ou ajustá-los a sistemas dinâmicos. Mas ainda é preciso escalar a produção e demonstrar estabilidade de longo prazo. Muito obrigado, caro professor. Para finalizar este podcast, que já vai longo,
e tendo em conta que estamos numa escola com alunos de uma faixa etária de 17 a 18 anos, gostaria que o professor Iago se pronunciasse sobre a química reticular que desenvolveu e que afinal acabou por mudar a forma como olhamos para os materiais. Como explicaria a essência da sua abordagem a alunos do secundário? A maneira mais fácil de responder a essa questão aos alunos é eles imaginarem que têm peças de Lego, blocos metálicos e ligantes orgânicos e que a partir desses blocos conseguem montar uma casa com quartos, corredores, janelas. No mundo molecular, essas casas são tão pequenas que não as vemos, mas funcionam como se fossem laboratórios dentro de cada cristal. Essa é a ideia da química reticular, construir átomos e moléculas com a arquitetura que quisermos para fazer funções que antes só imaginávamos. É um mundo sem limites, sempre com o intuito final de servir à humanidade. Caro professor, são palavras muito sábias. Penso que fechamos assim esta magnífica entrevista com chave de ouro. Resta-me agradecer a disponibilidade dos 3 laureados em viajar até à nossa Vila de Redondo e o sacrifício que fizeram pelos inconvenientes do jet lag que sofreram. Por isso tudo tenho uma pequena surpresa para os caros professores. Vamos todos almoçar ao macaco, um belo de um peixinho grelhado, tudo pago pela Associação de Estudantes da nossa escola. O que dizem? Mas que maravilha! No Japão, sempre ouvi falar no macaco, dos seus grelhados, mas também de 2 belos cães gordinhos e anafados que por lá circulam. Se eu fosse sul-coreano, a conversa seria diferente, ainda íamos ver quem era a refeição de quem. Bom, mas vamos lá. Na Califórnia, o macaco aparece nos melhores programas de culinária. Toda a gente o conhece. Como sou da Jordânia, terra de especiarias, sempre me intrigou o ingrediente secreto que toda a gente diz que o macaco mete nos grelhados. O que será? Vou usar toda a minha química para descobrir. Desde o início do século XVI que os grelhados do macaco são conhecidos na Austrália. Por mim, já escolhi sardinhas, por favor. Amiguinhos, chegamos ao fim deste nosso podcast. Os professores laureados já estão a caminho das suas casas e das respectivas famílias. Partiram de coração quentinho, barriguinha cheia, satisfeitos e agradecidos com a nossa recepção. Como todas as realizações na nossa vida, entre os espinhos que se nos deparam, há sempre alguém a quem temos de agradecer de forma superlativa. No nosso caso, esse alguém foi o sempre presente professor Elísio. Disponibilizou o espaço da sua biblioteca, sim, ouviram bem, da sua biblioteca, tratou da iluminação, trouxe licores caseiros e docinhos próprios da época, expulsou impiedosamente alunos barulhentos que nos estavam a incomodar e, ainda mais importante, com a ajuda de um varapau que tinha facilmente 1,5 metros, se não mesmo mais, impediu que meninos maus fossem fazer macaquices para ouvir de trás de nós, onde estava a decorrer esta gravação. Um grande bem-aja ao professor Elísio e a todos os que permitiram a realização deste podcast. E não se esqueçam que a ciência esteja no meio de vós. Até uma próxima oportunidade, se não tiverem acabado connosco antes.